A paz do Senhor Jesus para todos. Tarde de domingo, primeiro dia da semana, hoje 14/9/2025. Eu quero te desejar uma semana de livramento, uma semana de paz, que o nosso bom Deus jogue por terra toda notícia que não agrada, toda notícia que não louva, toda má notícia já caiu por terra. Quero agradecer a você também, meu amigo, minha amiga, que tem nos acompanhado aqui no canal Podcast com o Pastor Afonso. Eu sou muito grato pela sua companhia. Sou grato pelos compartilhamentos, pelos seus likes, por cada comentário. Gente, não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal. É muito importante. Deixa eu falar um pouco sobre a importância do like. Toda vez que você aperta o legalzinho aí, o YouTube, ele reconhece a importância do conteúdo. Aí, ele também começa a compartilhar. E esse é o objetivo desse canal. É compartilhar a palavra da parte de Deus. Em algum lugar, tem alguém precisando ouvir desta palavra. E nesta tarde, como de costume, eu gostaria de compartilhar uma palavra do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Não saia daí. Deus, ele tem uma palavra para você. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento, nesta tarde de domingo, primeiro dia da semana, quero te agradecer pela manhã que passou, pela tarde que já está no meio, quase terminando. Muito obrigado, Senhor, por os minutos passados e pelos minutos futuros. Entregamos nas tuas mãos. Meu Deus, este dia nos dá uma noite tranquila, em paz, jogando por terra toda má notícia, Senhor. Ó Deus, agora, Pai, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Livro de Mateus, capítulo 26, 50. Livro de Mateus, capítulo 26, 50, que diz assim. Glória a Deus. 26, 50, que diz assim. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Até aí. Para que possamos entender esse texto, eu vou ler a partir do 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porrete, vindo da parte dos principais, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Até aí. Meditando hoje nesta palavra para ministrar na Santa Ceia, ali na igreja a qual eu congrego, pedacinho do céu, esse texto me chamou bastante a atenção quando se trata de perdão, de reconciliação. O nosso Senhor, em comunhão, em concordância com o projeto do céu, sobre o plano da redenção, o nosso Senhor Jesus, ele aparece na Galileia, na Palestina, ministrando, ensinando. Ele chama 12 discípulos, 12 apóstolos, a saber, Pedro, André, João, Bartolomeu, Filipe,
Levi e o Judas Iscariote. Estes homens, o Senhor ele vai instruí-los, vai dar ensinamentos. Nosso Senhor Jesus ele veio aqui para resgatar o que se havia perdido. Porém, nesta sua caminhada, nessa sua missão, o nosso Senhor Jesus ele não suportava ver ninguém enfermo que ele curava. Não suportava ver ninguém perturbado pelos espíritos que ele libertava. Quando ele via alguém morrer, como por exemplo a filha de Jairo, ele foi ressuscitar. As obras da redenção, demonstrando a sua misericórdia, a sua paixão, o seu amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu primogênito, o seu único filho, para morrer, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor ele veio ensinando e ele sabia que ele iria morrer. Ele sabia que estava de passagem. Na última semana, ali em Betânia, no domingo, ele tem os seus pés ungidos. Na segunda-feira tem a sua entrada triunfal. Na terça-feira ele ensina no templo. E ainda na terça-feira ele diz que da boca das crianças sai o verdadeiro louvor. E na quarta-feira ele amaldiçoa a figueira. Na quinta-feira há uma conspiração contra a vida dele e ele se retira para um lugar aonde ele manda preparar a última ceia. E nesta reunião de última ceia, com uma fala já de despedida daquela pessoa que está dando o sinal que se vai deste mundo. Ainda esta noite, um de vocês há de me trair. E os discípulos começam a perguntar: mestre, quem é? Sou eu, mestre. E ele responde: aquele que põe a mão no meu prato, este há de me trair. E ainda ele falando, Judas pega um bocado de pão, mela no vinho e põe na boca. E o Senhor vira para Judas e diz: o que você tem para fazer, vai e faz logo. Os discípulos achavam que o Senhor estaria mandando ele comprar alguma coisa, porque ele, Deus, Jesus, deu a confiança dele ficar com a bolsa do dinheiro. E o texto diz que ele tirava o dinheiro da bolsa das ofertas. Quando eu vejo o Senhor dando ajudas, nosso Senhor conhecedor dos corações, mesmo assim ele confiou a bolsa do dinheiro na mão daquele que ele conhecia. O Senhor, ele mesmo nos conhecendo, ele ainda confia em nós. Mesmo nós sendo fracos, falhos, o Senhor confia em nós. E ali, depois de ceiar, Judas ele vai até os sacerdotes, os fariseus, para entregar Jesus. E Jesus, cantando um hino, se retira para o Getsêmani. E quando ele está lá, o texto a qual que nós lemos, chega Judas com a multidão do povo que vinha enviado pelos sacerdotes, ou até os sacerdotes, e o sinal foi: aquele que eu beijar, Judas dizendo para os soldados: é esse, prenda. E se aproximando Judas, o escritor diz que ele é o traidor. Mas Jesus não diz que ele é traidor.
Jesus diz assim. Quando ele beija Jesus, Jesus fala assim: amigo, a que vieste? Essa expressão amigo me chamou muita atenção. É uma palavra, nos tempos de hoje, de pouco significado, mas na sua origem é de um tamanho significado. Talvez essa palavra amigo, para nossa geração, seja uma palavra vaga, uma palavrazinha sem sentido, mas outrora, mas na sua raiz original, quer dizer o que ou alguém que tem um vínculo, um relacionamento profundo. Quando Judas acaba de traí-lo, Jesus chama ele de amigo. Muitos, quando lê essa passagem, massacram Judas. Como o próprio autor, como o próprio escritor, diz que o traidor chega. Mas Jesus não chama Judas de traidor. Porque Judas beijou traindo. E nós fazemos o quê? Para trair a Cristo. Mas quando ele trai com um beijo, Jesus diz: você ainda é meu amigo. Judas, ainda há um vínculo entre mim e ti. Porém, o coração de Judas estava mudado. Os olhos de Judas estavam convertidos para o mal. E ele não pôde entender a graça redentora. Ele não pôde entender o quanto os céus se movem. Quão profunda é a palavra eu te perdoo para os céus. Quão profundo é a mensagem redenção, resgate. Judas não entendeu. E muitos não têm entendido. Eu quero falar para você, meu amigo. Não faça como Judas fez, que errou, que negou a Cristo e saiu para se enforcar, achando que não tinha mais jeito, achando que acabou, achando que Jesus não lhe daria outra oportunidade. Eu venho aqui nesta tarde simplesmente para te dizer que há ainda um vínculo entre você e Cristo, você e Deus e os céus. Há ainda um vínculo. Hoje ele te chama ainda de amigo. Mesmo a gente errando, mesmo nós falhando, mesmo nós às vezes negando. Não é para acontecer, mas às vezes acontece nos dia a dia, involuntariamente. Não é o fim. Judas não entendeu. Jesus queria prender ele ali. Jesus, quando chama ele de amigo, Jesus estava querendo que ele fizesse uma reflexão ali, meditasse naquilo. Mas ele se desesperou. Ele deixou o seu sentimento falar mais alto, achava as suas ideologias. Muitos têm se enganado quando se trata de perdão dos céus. Muitos não têm entendido. Meu amigo, talvez você é um desses que está me escutando agora. Você se jogou de vez. Você abraçou o mundo. Você abraçou o pecado. Você se desviou de vez. Você diz para você mesmo que não tem mais gente, que não quer voltar. Você não entendeu ainda. Você ainda não entendeu o tamanho que é a misericórdia de Deus quando se trata de reconciliação. Hoje ele ainda te chama de meu amigo. De meu amigo. Imagine o texto sendo trocado o nome, Judas, amigo, e colocando o seu nome, e colocando o meu nome, amigo, a que vieste. Então, meu amigo,
minha amiga, você que está afastado, você que errou, você que falhou, o Senhor ainda te chama de amigo. Que Deus abençoe com esta palavra, que Deus possa te fortalecer, que o Espírito Santo aplique melhor ao seu coração. Você, Jesus, ainda é o seu amigo. Fica com Deus. Deus abençoe.